pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, pessoal, professor Alcides. Boa noite pro meu segundo ano noite, tudo tranquilo? Já tô vendo aqui minha amiga Clarice, boa noite pra você, meu chefe Santiago. Boa noite também. Espero que esteja todo mundo empolgado, todo mundo feliz, que hoje tem muita química aqui com a gente, tá? E aqui no PTV, por enquanto, só o pessoal de São José do São José do Piauí conectou. Daqui a pouco tem mais polos conectados aqui no nosso IPTV, beleza? Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade, mas essa parte do assunto é um tiquinho diferente. Porque quando a gente fala em energias envolvidas, um conteúdo importante de se compreender é o estudo dos gases, tá certo? Principalmente o estudo dos gases ideais. Por enquanto, vamos dar uma relembrada em algumas definições, porque para entender um gás, nós temos que entender as variáveis de estado. Quem são essas variáveis? Pressão, volume e temperatura. Professor, o que é a pressão? Ela é definida como o quê? A força aplicada sobre uma área. Quanto menor a área que você aplica a força, maior vai ser a pressão. Então, a pressão é uma variável de estado importantíssima para um gás. Beleza? Outra variável importante, olha aqui esse desenho desse cilindro. Como os gases estão muito espalhados, eles têm um grande espaço entre as suas partículas. Quando nós aumentamos a pressão, olha o que está acontecendo com o volume. O volume está diminuindo, porque eles são inversamente proporcionais. Então, no caso, a pressão ela vai ser relacionada ao movimento das partículas se chocando no recipiente. Olha aqui, ó. É a força média com que as partículas gasosas exercem no recipiente. Nós teremos a pressão de um gás. Depois dessa definição, vamos para a segunda definição rapidinho, só para a gente relembrar, antes de começar o assunto. É a definição de volume. O volume é o espaço ocupado pelas moléculas de uma determinada substância. Tá certo? Então, a partícula gasosa, ela tem uma particularidade em relação ao sólido e o líquido, porque elas ocupam todo o espaço que o recipiente fornece. Certo? Se nós tivermos um gás dentro de um balão, e se eu estourar o balão aqui na sala que eu estou aqui no estúdio, esse gás vai se espalhar por essa sala até ocupar todo o seu volume. Certo? Porque os gases têm essa característica, a característica de fusão, que é de se espalharem no ambiente. Beleza? Outro é a temperatura. A temperatura é o grau de agitação das partículas. Quanto mais as partículas estão agitadas, maior é a temperatura da substância. Diminuir o grau de agitação das partículas, você tem uma menor temperatura. Então, o grau de agitação das partículas é que vai indicar a temperatura do nosso sistema. Não se esqueçam, olha o detalhe. Quais são as variáveis de estado para um gás? Pressão, volume e temperatura. O estudo desses três, nós vamos compreender um gás, tá certo? Porém, quando nós estamos estudando o estudo dos gases, nós sempre utilizamos o comportamento de um gás ideal. Por quê? Se você for analisar um gás real, vão existir duas características que são difíceis de aplicar, tanto que o estudo dos gases reais é bem mais complexo que dos gases ideais, porque vai existir o choque entre as partículas e também as atrações e repulsões. Tá? Só que num gás ideal, ok? As moléculas dos gases, elas vão ter os seus choques. A gente não considera que vai haver choques entre as próprias moléculas. Certo? Por que isso? Porque nós estamos querendo trabalhar com a situação ideal. Esse tipo de situação não existe. Tá? Um gás ideal não existe. Existem condições que, se você promovê-las, chega próximo à idealidade, mas não é um gás ideal. Olha aqui as características de um gás ideal. Ó.
que eu vou até dar um tempinho para vocês anotarem, que eu quero que vocês tenham essas informações aqui. Essa parte aqui é a mais importante. Então, um gás ideal, gases ideais. Pessoal de Miguel Leão conectou agora há pouco. Então, como é que fica? Ó, com a elevação da temperatura, ocorre a expansão do gás. A diminuição da pressão, tal expansão é favorecida, e quanto maior for a expansão, mais distanciadas entre si ficam as partículas gasosas, tá? Com o menor número de colisão, menor será o número de interações e o comportamento do gás ficará mais próximo do modelo ideal. Esse é o modelo do comportamento de um gás que pode ter como ponto de vista dos químicos e dos físicos. E nas condições ambientais, que é 1 atm e 25 graus Celsius, os gases apresentam um comportamento próximo do ideal, para ser estudados como gases ideais, tá? Mas ao pé da letra, o gás ideal é hipotético, tá? Então, no estudo dos gases, a gente aplica o comportamento do gás ideal para ficar mais fácil de estudá-lo, tá bom? Então, ó, qualquer gás submetido a temperaturas não muito reduzidas e a pressões não muito elevadas tem um comportamento próximo ao gás ideal, tá bom? Então, de novo, a ideia de estudar o gás ideal é para facilitar o estudo dos gases em relação a algumas transformações que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Condições normais de temperatura e pressão. Essas condições vão ser o seguinte: as condições ambientais é 1 atm e 25 graus Celsius. Já nas CNTPs vão ser 0 grau, 273 Kelvin. Mas antigamente a gente admitia 1 atm de pressão. Hoje nós usamos 1 bar, que é a mesma coisa de 100.000 pascais, que é aproximadamente igual a 1 atm, mas é um valor menor. Ele não é igualzinho a 1 atm, tá? Então, o ideal é o quê? A pressão de 1 bar, que é aproximadamente igual a 1 atm, e 273,15 kelvins. Porém, quando nós estamos estudando no ensino médio, nós sempre aceitamos, na maioria das questões, a condição de 1 atm e 273 kelvins, que é a temperatura de 0 graus, tá certo? Então, essas são as CNTPs. O que são as condições ambientes? Pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. Lembrando que no estudo dos gases, nós sempre vamos trabalhar com o comportamento ideal e também com a temperatura em Kelvin, tá bom? Ó, o pessoal de Dom Inocêncio, Palmeira, conectando aqui. Um abração para vocês, boa noite. Então, vamos seguindo aqui, certo? Pessoal, hipótese de Avogadro. O que é a hipótese de Avogadro? Amedeo Avogadro descobriu que volumes iguais, olha isso aqui, gente, volumes iguais de diferentes gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles possuem a mesma quantidade de matéria. Resumindo, o mesmo número de mols. De novo, observe aqui nessa situação abaixo. Eu tenho dois gases com massa diferente, mas eles estão em que condição? Ó, mesma temperatura, mesma pressão e mesmo volume. Nessa situação, eles vão ter o mesmo número de mols. Pessoal de Palmeira, boa noite para vocês. Então, a hipótese de Avogadro, ela me diz o quê? Volumes iguais de diferentes gases submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão contém igual quantidade de matéria. Pessoal, algumas condições aqui nessa primeira aula eu quero que vocês anotem, principalmente as 3 transformações e aqui a hipótese de Avogadro.
Anota só o texto, não precisa botar o exemplo não. Eu quero que esse texto fique na mente de vocês, tá certo? Pessoal de Campo Largo, Conceição do Canidé, do Inocêncio, Palmeira, Paulistana, São José do Piauí. Anotem esse ponto aqui. A hipótese de Avogadro, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá, meu povo. Seguindo. Agora vamos focar nas transformações, tá? São 3 transformações, beleza? A transformação isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Eu vou já explicar uma por uma para vocês, tá bom? E também tem a equação geral dos gases, que é quando a gente não tem nenhuma situação constante, e a equação de Clapeyron. Essas 5 equações é que vão nortear o estudo dos gases aqui, tá bom? Então, a lei dos gases são leis empíricas para estudarmos as transformações gasosas, tá bom? Essas transformações vão ser baseadas em quê? Volume, temperatura e pressão. Para ficar mais claro, é o seguinte. O que é uma transformação isotérmica? Tá bom? Uma transformação isotérmica, ela ocorre da seguinte maneira. Segundo Boyle, ó, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O que é isso? A pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Isso aqui a gente chama de uma isotérmica, porque a temperatura está constante.
Quando aumentamos a pressão, o volume diminui e vice-versa. Eles são inversamente proporcionais, tá? Aumentou a pressão, diminui o volume. Diminuiu a pressão, aumenta o volume. Temperatura constante são o quê? Volume e pressão serão inversamente proporcionais. As condições são temperatura constante, gás ideal, massa constante. Pessoal, a lei da isotérmica, ela é baseada no seguinte gráfico. Olha aqui, ó. Tá vendo o gráfico? Decaindo. Quando o gráfico tem esse decaimento assim, na forma de uma exponencial, ó, com esse comportamento aqui, ó. O gráfico com esse comportamento, nós chamamos de uma isotérmica, beleza? Uma curva na exponencial, uma curva que indica que a temperatura está constante. Então, o que é que eu quero que vocês gravem aqui, ó? Toda vez que eu falar isotérmica, toda vez que eu falar que a pressão está constante, se tiver um gráfico, ele vai ter esse formato aí, ó. Então, gravem o formato do gráfico. Olha, tem esse formato em exponencial. O que é isotérmica mesmo? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Resumindo, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. E isso aí é uma isotérmica, a famosa lei de Boyle. Então, ó, anotem o seguinte: o nome da transformação, esse detalhe e a fórmula, tá bom? Fiquem com essa referência que eu vou já fazer um exemplo para vocês verem como aplica, tá certo? Vamos lá. 2 minutinhos. Seguindo, ó. Vamos aplicar um exemplo aqui, ó. Observe o gráfico. Aqui diz o seguinte: o gráfico abaixo ilustra o comportamento referente à variação da pressão em função do volume de um gás à temperatura constante. Olha aqui, gente, ó. Se a temperatura é constante, nós temos uma isotérmica. Nós já sabemos o quê? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Resumindo, quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. E o gráfico tem esse comportamento, certo? No caso, qual vai ser a alternativa correta? Vamos aqui na letra A. Ó. Quando o gás é comprimido nessas condições,
O produto da pressão pelo volume é constante. Cuidado, gente. Olha aqui a alternativa correta. Letra A. Certíssimo. Por quê? Meu povo, a pressão vezes o volume naquelas condições sempre vão gerar uma constante. E quem fica constante é a temperatura. Por quê? Porque a lei de Boyle assegura que nas transformações isotérmicas, quer dizer, com a temperatura constante, o produto de pressão vezes volume é igual a uma constante. Sempre. Certo? Belezeira? Viu como é simples? Nada demais? Porém, vamos analisar as outras alternativas. A letra B diz assim, ó. Ao comprimir um volume correspondente à metade do volume inicial, a pressão diminui? Gente, de novo. Eles são inversamente proporcionais. Quando um vai aumentar, o outro vai diminuir. Se você observar, tanto a letra B, C, D e letra E estão dizendo que quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Mais uma vez, ó. Quando ele diz que um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Isso não vai ocorrer, tá certo? Mais uma vez, o que ocorre é o quê? Letra A. O produto da pressão pelo volume é uma constante. E, quando nós aumentamos a pressão, nós diminuímos o volume. Para onde? Ó, aumentou a pressão, diminui o volume. Aumentou o volume, diminui a pressão, porque eles são inversamente proporcionais. A segunda condição é chamada de isobárica, é quando a pressão é constante. Agora há pouco nós mostramos quando a temperatura é constante. Agora, a pressão constante, nós vamos ter o quê? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. São diretamente proporcionais. Quando o volume aumenta, significa que a temperatura também aumentou. Aumentou o volume, aumentou a temperatura. A condição chamada de lei de Charles. Olha como é o gráfico. Agora o gráfico tem esse comportamento aqui, ó, de uma linha. Ele é linear. Quando tiver esse comportamento aqui, ó, respeitando uma linha, é a lei isobárica. Tanto a isobárica como a próxima que eu vou mostrar daqui a pouco, a isovolumétrica, tem o mesmo comportamento de gráfico. O gráfico ele se comporta como o quê? Ele se comporta como uma linear. A isotérmica se comporta como uma exponencial. Então, quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que é que significa? Se eu aumentar o volume, eu aumento a temperatura. E a fórmula que ele vai respeitar é aquela dali, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Show? Anotem esse raciocínio e a fórmula que a gente vai já aplicar e vocês veem como funciona, tá bom? Então, 2 minutinhos. Daqui a pouco eu vou botar da isovolumétrica que eu quero que vocês anotem também as 3 transformações, tá? 2.
Então, seguindo, olha aqui, deixa eu mostrar uma aplicaçãozinha. Olha aqui essa questão, diz assim: um balão contendo gás oxigênio, mantido a pressão constante. Opa, ó, a questão já falou que a pressão é constante. Então é uma isobárica. Eu já sei que a fórmula é essa daqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá? Tem o volume igual a 10 litros e temperatura de 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, aqui é que entra o detalhe, gente. Você não vai usar a temperatura em graus Celsius, e sim em graus Kelvin. E como é que eu faço o cálculo? Ó, a temperatura em graus Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273, tá bom? É 0,15 ali, mas pode usar arredondado, tá certo? Olha como é que fica. A temperatura em Kelvin é igual a 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin. Então, toda vez que você for utilizar uma temperatura em uma questão que envolve gases, nós temos que mudar a unidade, tá bom? Nós não vamos usar a unidade do grau Celsius, iremos usar a unidade de graus Kelvins. Então, deixa eu mostrar a resolução para vocês como é que fica. A resposta fica a letra B. E a resolução vai ficar a seguinte, ó. Deixa eu fazer o cálculozinho aqui pra gente. Ó, 27 graus Celsius, como eu falei para vocês, é 300 Kelvin, tá? Como a fórmula é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, a questão diz, se o volume for dobrado, então eu sei que fica como, ó, V1 sobre 300, e V2 vai ser igual a quanto? A 2V1, quer dizer, você dobrou a temperatura inicial. Então, quanto é que vai ser a temperatura final? Simples. Lembre-se que quando aumenta o volume, você também aumenta a temperatura. Se você dobrou o volume, então você vai dobrar a temperatura, só que a unidade é em graus Kelvin, viu? Não é em Celsius. De novo, a professor então quer dizer que numa isobárica e também numa isovolumétrica, toda vez que eu reduzo a pressão de um, por exemplo, se eu reduzir a temperatura ou aumentar a temperatura, o outro vai ocorrer a mesma coisa? Sim. Se você dobra o volume, dobra a temperatura. Se você divide o volume por 2, a temperatura também vai ser dividida por 2, porque eles são diretamente proporcionais, tá? Então aqui é uma pergunta teórica, de novo, ó. A questão falou, eu dobrei o volume, o que é que acontece com a temperatura? Também vai dobrar. Por isso que a resposta é a letra B, tá certo? Olha aqui a próxima definição. Como eu vou fazer outras questões ainda hoje, eu vou deixar vocês eu vou dar tempo para anotarem a resolução delas, tá? A lei de Gay-Lussac ou isovolumétrica, isométrica ou isocórica, mas a mais comum de aparecer é isovolumétrica, tá bom? Isovolumétrica é porque o volume ele é constante. Se nós temos o volume constante, quem é que vai mexer? É a pressão e a temperatura, que serão diretamente proporcionais. Quando eu aumento a pressão, a temperatura também aumenta. Quando eu diminuo a pressão, a temperatura também diminui, porque eles são diretamente proporcionais. Resumindo, se você dobra a pressão, dobra a temperatura. Lembrando que a temperatura nós utilizamos em graus Kelvin. Olha o gráfico, o mesmo comportamento da isobárica, ó. Uma linha, né? A. De novo, a isotérmica, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, que é inversamente proporcional, o gráfico se comporta como uma exponencial. Os outros dois, isobárica e isovolumétrica, se comportam como uma linha. Show? Então, gente, esse raciocínio aqui, ó, isovolumétrica
a definição e a fórmula, anotando, para mim já fazer um exemplo para vocês. Vamos lá, 2 minutinhos, é só para anotar a definição e a fórmula rapidinho. Seguindo, ó, vamos fazer o seguinte. Olha essa questão aqui. Preste atenção nos detalhes. Ele falou: a pressão total no interior de um pneu é 2,3 atm, ok? Quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius, lembre-se que na fórmula tem que usar em Kelvin. Aqui vai dar 300. Por quê? Basta você pegar a temperatura em graus Celsius e somar mais 273. Então, 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Depois de rodar um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou que agora era 2,53. O valor aumentou. Se a pressão aumentou, nós esperamos que a temperatura também aumente. E a variação do volume foi considerada desprezível. Significa que o volume ele é constante. Quando o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Certo? Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. Ó o cálculo. Lembrando, olha aqui o detalhe. Ó, nós somamos a temperatura em graus Celsius com 273. Por quê? Assim nós obtemos o valor em Kelvin, que é utilizado na fórmula. Aí joga P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2 e fica 2,3 sobre 300 é igual a 2,57 sobre T2. Ao calcular, vamos encontrar 330 kelvins. Professor, como é que eu faço para transformar em graus Celsius? Bom, se para transformar em Kelvin você soma, em graus Celsius você diminui 330 por menos 273, você vai encontrar a temperatura de 57 graus Celsius, tá bom? Aqui eu estou só fazendo as questões iniciais, só para vocês perceberem como é que aplica. Já eu faço os exercícios propostos e eu mostro alguns exemplos para vocês. Tá bom? Belezeira? Agora vamos falar da equação de Clapeyron. Quem foi Clapeyron? A equação de Clapeyron, ela relaciona as variáveis de estado, volume, temperatura e pressão
com o mol. O que é o mol? É a quantidade de matéria. Lembrando que o número de mols de qualquer substância ele é igual à massa dele sobre a massa molar. Por exemplo, o número de mols de qualquer substância. Vamos supor que tu tem 36 gramas de água. Como é que você vai calcular a massa molar? Você coloca aqui 36 dividido pela massa molar da água, que é 18. 36 dividido por 18 vai dar 2 mols. Então, ó, em 36 gramas de água, eu tenho 2 mols dessa substância. Porque 1 mol de qualquer substância é a massa que você tem naquele momento, dividido pela massa molecular dela. Tá? Que é só um exemplo para você ver como é que aplica. Lembrando que tem uma maneira de calcular a massa molar, que a gente estuda quando está em cálculo estequiométrico. Então, no primeiro ano, ó, ano passado. Professor, mas se eu sei que o número de mols é a massa sobre a massa molecular, como é que fica a equação de Clapeyron? Assim. Olha aqui. PV é igual a nRT, onde o R, ó, a constante, ela é igual a 0,082 quando está em ATM. Lembrando que a constante, ninguém tem que decorar a constante. Esse valor do R, a questão tem que fornecer. Você tem que ter o valor da constante para poder fazer o quê? O cálculo. A questão sempre fornece, tá certo? Porque essa constante ela muda de acordo com a unidade que é utilizada. Se for em ATM, é 0,082. Se for em Pascal, é outra unidade. Se for em milímetro de mercúrio, é outra. Então, dependendo do valor da unidade da pressão, o valor do R muda, mas a questão fornece isso para você, tá? Então, no caso, qual é a fórmula da equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura em graus kelvins, que é essa formulazinha que está aqui, ó. Que tem até um bizu para ela. Pelo Vasco, nunca rezei tanto. PV, nRT. Facinho demais. Facinho, facinho, facinho. Ó, olha aqui as unidades. Quando for em ATM, 0,082. Milímetro de mercúrio, 62,3. São as duas principais unidades. Você não precisa se preocupar em decorar esses valores. A questão tem que fornecer eles na hora de uma resolução, tá bom? Ó. Tá ali a fórmula. Estão vendo o PV/nRT? Utilizando o PV/nRT, nós podemos também determinar a densidade de um gás. Porque o que é densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Opa, quando você pega P vezes V é igual a M sobre a massa molar vezes RT, matematicamente eu posso trocar a posição aqui, ó, do volume com a massa molar. Aí fica assim, ó. Pressão vezes a massa molar é igual a massa sobre o volume vezes RT. Opa, massa sobre o volume é igual a quê, gente? É igual a densidade. Então eu posso substituir, ó. Aí fica assim, ó. Pressão vezes a massa molar é igual a densidade vezes RT. Jogando o RT para o outro lado, a fórmula da densidade vai ser pressão vezes a massa molar sobre RT. Gente, você só tem que gravar essa fórmula aqui, mas eu sempre gosto de ensinar como achar ela, caso você esqueça. Ah, professor, esqueci como é que eu encontro a fórmula. Bom, dessa maneira aí, tá? A fórmula que você tem que gravar é essa, ó. Tem que gravar essa fórmula aqui, tá bom? Show? Então vamos fazer o seguinte. Vou dar um tempinho para vocês anotarem essa fórmula, tá? E aí eu volto já. 2 minutinhos.
Beleza, meu povo? Ó, eu vou dar uma pausazinha de 2 minutos, tá certo? E aí a gente volta já já, porque aqui tá encerrando a primeira aula. A gente volta já já para a segunda, onde eu vou fazer uns exercícios dessas fórmulas que eu mostrei para vocês e demonstrar as aplicações, tá bom? Voltamos já já.